Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando mais um dia abençoado para a glória de Deus. Estamos aqui meditando na palavra de Deus. Hoje eu estou lá na carta aos Hebreus, o último capítulo, capítulo 13. A carta aos Hebreus é fantástica, meus irmãos. Quando você quer entender a transição do período da mudança de sacerdócio, a qual da antiga aliança para a nova aliança, é a carta aos Hebreus. Gálatas, Romanos e Hebreus. Se você ler essas três cartas, eu tenho certeza que a tua mente vai se abrir em relação àquilo que era o antigo sistema de sacrifício e agora o novo sistema a qual nós vivemos, que chama igreja. Então muitas pessoas às vezes confundem o tempo e misturam as coisas que eram da antiga aliança com a nova aliança hoje. Mas se você ler a carta aos Gálatas, aos Romanos e aos Hebreus, tenho certeza que a tua mente vai se abrir muito. Por quê? Ali mostra a transição de um período onde que antigamente vivia-se fazendo sacrifício para pagar pecados. A carta aos Hebreus, ela mostra que Jesus era o nosso novo sumo sacerdote. Porque antigamente havia o sumo sacerdote que oferecia o sacrifício pelo povo, pelo seu próprio pecado. Mas agora Jesus entrou uma vez ali no Santo do Santo e ofereceu o seu sangue por nós. Ali mostra que ele é o sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A carta aos Hebreus, ela mostra para nós também algo fantástico. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra que a lei foi abolida ali no capítulo 6, no capítulo 7. Ele mostra a abolição da lei. Mas que lei que foi abolida? A lei cerimonial. Todo o sistema de lei ela foi abolida. Por quê? Porque tudo apontava para Jesus. Então não estamos vivendo mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso faz uma diferença tremenda. Quando você entende isso, a tua visão muda em relação àquilo que a antiga aliança oferecia e aquilo que Jesus oferece. Então nós vemos a carta aos Hebreus aqui, algo fantástico, mostrando que ele é muito superior à lei de Moisés, muito superior a tudo aquilo que foi aquele sistema antigo. Agora nós estamos debaixo de uma nova dispensação, que é a dispensação da graça de Deus. E aqui no capítulo 13 é interessante porque eu estou lendo aqui no capítulo 13, do versículo 14, ele diz assim, versículo 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Que coisa grandiosa, né? Jesus ele foi morto para fora dos muros. O que isso significa? Que o povo ali, que veio ali, o povo hebreu, ele está fazendo menção ao povo que era da parte de Israel, eles estavam ali, né, questionando muitas coisas, e eles estavam muitos deixando as suas congregações, que estavam agora no meio do povo de Deus, e voltando para trás. Eles estavam ali buscando segurança na antiga religiosidade que eles viviam antes. Porque naquela religiosidade havia um homem que oferecia sacrifícios, mas agora Jesus é o próprio sacrifício. Ele se ofereceu para nós. O animal era morto fora do muro, e depois o sacerdote levava o sangue para dentro, aspergia, e ali o sangue era apresentado como o sacrifício. O animal era queimado para fora do arraial, e Jesus ele morreu fora do arraial, como diz aqui no verso 16. Saiamos, pois, fora do arraial. Porque no verso 12, que é o versículo anterior, por isso também Jesus, para santificar o seu povo, ele mesmo padeceu fora da porta. Ou seja, ele está mostrando para nós agora que nós temos que estar aonde ele está. Nós temos que deixar a nossa religiosidade, o apego por aquilo que era velho, e começar a seguir aquilo que é novo. Por quê? Muitas pessoas vivem de rituais, vivem muitas vezes de fazer rituais que não são necessários mais, porque a nova aliança nos garante o que? Um acesso direto ao Pai através do sangue de Jesus. Nós temos agora um acesso direto ao nosso Pai Celestial. Por quê? Porque Jesus ele morreu. E aqui diz ainda, porque não temos uma cidade permanente. Você que busca muitas vezes só a alegria desse mundo, busca somente as riquezas desse mundo, só busca o bem-estar desse mundo, o apego a esse mundo, esse sistema aqui, você não entendeu ainda que nós não temos uma cidade permanente aqui, mas nós temos o que? Nós buscamos a futura, porque lá em 1 Coríntios,
2 Coríntios capítulo 5, ele fala acerca de uma nova cidade. Se o nosso corpo dessa carne se desfizer desse tabernáculo aqui, nós temos uma morada eterna nos céus. Então, nós temos que entender que a nossa permanência eterna não é aqui nessa terra. Muitas pessoas pensam que morreu, acabou. Não, a vida continua, e ela continua na eternidade com o Senhor Jesus. Por isso a nossa cidade não é permanente aqui, mas nós buscamos a futura, aquela que Jesus nos prometeu. E você, está pegado aonde? Aqui nessa cidade, aqui terrena, ou naquela que ele prometeu, celestial, onde ele falou, na casa do Pai há muitas moradas? Que coisa maravilhosa, né? As moradas celestiais. Ele fala, portanto, ofereçamos sempre por ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios confessam seu nome. Então, ofereçamos sempre a ele sacrifício de louvor. É você deixar, né, de elogiar as coisas dessa terra e se apegar nas coisas do alto, nas coisas do céu. O louvor significa elogiar. Você está em adoração, né, engrandecendo o nome do Senhor. Então desapegue daquilo que você pode tocar, mas apegue naquele que você não vê, mas que você pode sentir, que você pode abraçar e você pode estar diante dele conversando, assim como nós estamos falando aqui. Por quê? Porque os nossos lábios confessam o seu nome, Jesus. Nós confessamos o nome de Jesus. Confessar o nome de Jesus é você viver realmente uma vida de intimidade com ele, uma vida de relacionamento com ele todos os dias. E nada melhor do que começar o dia nesse relacionamento íntimo com ele. Saia para fora do arraial aonde Jesus está. Saia para fora da religiosidade. Saia para fora do sistema de mundo que oferece para nós muitas coisas aqui palpáveis que os nossos olhos querem ver e nós desejamos muitas vezes e lutamos tanto por tantas coisas, mas muitas vezes deixamos de lutar pelo reino. Lutamos para ter tantas coisas na terra e deixamos de se esforçar para termos as coisas celestiais. Então, desapegue de tudo aquilo que realmente você acha que te dá segurança aqui nessa terra, porque a segurança nossa vem do alto. A nossa segurança, ela vem daquele que nos dá a condição de termos uma vida abençoada. Por quê? Porque ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono de todas as coisas foram criadas por ele, e ele nos dá a condição agora de estarmos onde ele está. E a presença de Jesus é o melhor lugar onde nós podemos estar com a nossa vida, com a nossa família. Então esteja em Cristo Jesus, porque ele sim, ele morreu fora do arraial para que nós possamos estar com ele, seguindo, né, a nossa vida em paz e segurança, porque ele nos garante isso. Isso é maravilhoso, né? Então, quem se prende ao sistema desse mundo aqui, meus irmãos, perde a liberdade do reino de Deus. Quem se prende a esse mundo perde a liberdade do reino de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está se prendendo tanto, você luta muitas vezes tanto por coisas terrenas, não que isso seja errado, mas você se desgasta tanto para poder ter alguma coisa aqui nessa terra, mas você não move nada para ter o reino de Deus. Você não move nada para viver uma vida de intimidade com o Senhor. E isso é o que precisamos fazer, porque nós lutamos tanto para poder conseguir ter uma vida confortável, uma vida, né, estável, estabilizada aqui nessa terra. E isso é importante você, né, fazer. Porém, se você não se esforça nem um pouquinho para buscar a presença e a intimidade com ele, você está buscando somente as coisas desse mundo, você está deixando as coisas de Deus de lado. Então, nós vemos que o louvor é o eco da gratidão de quem entendeu o preço da cruz. O louvor, meus irmãos, é o eco da gratidão de quem entendeu o preço da cruz. O preço da cruz foi um preço muito caro, o qual Jesus pagou, entregando a sua própria vida por amor a nós. Então nós temos que entender que ele nos trouxe agora a graça divina, porque a palavra de Deus fala que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade, ela chegou e ela está na pessoa de Jesus. Então o povo hebreu vivia debaixo de buscar ainda rituais ali, e muitos estavam deixando as congregações ali do povo cristão para voltar aos velhos rituais ali dos hebreus, a qual oferecia sacrifícios de animais. Mas agora o sacrifício de Jesus foi feito, a aliança mudou. Então entenda uma coisa, se a aliança mudou, tudo é novo para nós. Então vivamos o novo, não vivamos mais o velho. Muitas pessoas querem viver o velho ritual, sendo que agora nós temos uma liberdade de estar na presença de Deus todos os dias. Não dependemos mais de um homem intercessor por nós. Nós temos agora um mediador, que é Jesus. A palavra de Deus diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem.
Ele sim, ele nos garante a entrada no reino e o acesso ao Pai. Isso é maravilhoso. Então, a nossa cidadania, meus irmãos, não está no que vemos, mas naquele que nos espera. A nossa cidadania não está no que vemos, mas naquele que nos espera, que é Jesus. Então você tem esperado em quem? Aonde você está depositando a sua confiança? Então a sua cidadania, ela está onde? Aqui na terra ou ela está te aguardando na eternidade? Espero que você entenda o recado de Deus, que você possa entender que quando você lê essa carta aos Gálatas, aos Romanos e aos Hebreus, os teus olhos vão te abrir. Então você que é cristão, você que está buscando, você que está começando agora, leia essas 3 cartas, aos Gálatas, aos Romanos e aos Hebreus. Você vai entender a mudança de sacerdócio, a mudança de lei, que a fé realmente é depositada agora, não em rituais mortos que ficaram no passado, mas agora é novo mundo e uma nova esperança a qual Ele nos dá através da pessoa de Jesus. Tenho certeza que os seus olhos vão te abrir e você vai deixar de fazer rituais. Você que muitas vezes frequenta uma igreja, está aí cumprindo rituais ainda que era da antiga aliança para tentar se beneficiar de alguma coisa. Você vai ver que você só precisa de uma intimidade, um relacionamento íntimo com Ele e você vai ver a mudança na tua vida grandemente. Então entenda que você pode agora estar abrindo os teus olhos para a fé e deixando o velho sistema para viver o novo de Deus na sua vida. Então Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, que você tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.